Olá pessoal, tudo bom? Eu estou aqui trazendo para você um vídeo diferente, porque a partir desse momento eu estou entrando em outro tema. Um tema extremamente interessante, um tema que vai mudar a sua maneira de pensar e a sua maneira de ver a pessoa de Jesus Cristo. O interesse nesse vídeo é que o seu amor por Cristo aumente de maneira descomunal. E só uma maneira de aumentarmos o amor que temos pelo nosso Criador é quando o conhecemos melhor, é quando chegamos mais perto de Jesus. Aí não tem como não amá-lo. Eu quero convidar você, mediante o estudo da Bíblia, estudo de Espírito e Profecia, nos aprofundarmos de maneira muito intensa. Caminharmos por locais que você nunca se aventurou a ir. Deixar que pensamentos celestes invadem a sua cabeça e que você possa sentir o amor de Jesus por você como nunca sentiu na sua vida. Meu nome, Josias Cardeal. Deus colocou na minha cabeça um novo tema. O tema de cruz. Um tema de Jesus. Um tema para me impressionar e me impressionou de maneira tremenda, amados. Tenho estudado a Bíblia veementemente, o Espírito e Profecia de maneira constante para aprender um pouco mais sobre Jesus. E o que eu aprendi, eu quero dividir com você. E eu lhe garanto, será transformador para a sua vida. O que me chamou a atenção? Vamos começar então do início. O que me chamou a atenção a respeito da história e do caráter de Jesus, a história da vinda de Jesus a esse planeta, a sua vida, o seu ministério, 3 anos e meio, as pregações, os milagres, tudo isso me tocaram profundamente o coração. Mas ao estudar a Bíblia, estudar a história de Jesus, algumas coisas não batiam, algumas coisas não dava para entender, algumas coisas me confundiam. E eu não dividi isso com ninguém, mas dividi com Deus. Falei, Senhor, eu quero entender. Me ajude a entender. Entender o quê? Eu vou lhe explicar o problema, da onde começou todo o meu estudo. Veja você. O momento crucial deste planeta foi o momento em que Jesus foi ao Getsemane, do Getsemane ao Calvário. Esse momento, essa história desse planeta, ela é tão intensa, ela é tão forte, que o livro Grande Conflito, no capítulo 42, discorre que quando nos encontrarmos com Jesus por volta da sua terceira vinda a esse planeta, estando nós salvos dentro da cidade santa, os ímpios do lado de fora, quando este momento ocorrer, a única cena que irá se repetir diante de toda a humanidade, quer salvos dentro da Nova Jerusalém, quer perdidos do lado de fora dos portões de Jerusalém, a única cena que irá se repetir cita o Grande Conflito, capítulo 42, da qual você pode conferir, é a cena do Calvário. Eu vou lhe mostrar os textos, vou deixar isso muito claro, mas eu quero lhe garantir que a cena do Calvário, a cena do Getsemane, será novamente exposta para todo o universo e para todos os habitantes desse planeta desde Adão. Essa cena irá se repetir, o que me levou a crer que é algo muito importante. Os acontecimentos pertinentes à morte de Cristo, ao Getsemane e ao Calvário é algo muito profundo. É tão profundo que a escritora Ellen White, uma escritora cristã, escreveu um texto interessante. E nesse texto começou todo o meu vasculhamento dessa história. E eu quero dividir com vocês. Ellen White, inspirada por Deus, escreveu o seguinte texto. Eu trouxe aqui para ficar fácil para nós. Ela escreveu assim. Far-nos-ia bem passarmos diariamente 1 hora a refletir sobre a vida de Jesus. Deveremos tomá-la ponto por ponto e deixar que a imaginação se apodere de cada cena, especialmente das finais. Desejado de todas as nações, página 83. Notem o que a serva do Senhor nos diz, que far-nos-ia muito bem, passar 1 hora, irmãos, por dia, mas não 1 hora meditando em comunhão com Deus sem foco, ela orienta o foco. Meditando nas cenas finais
da história de Jesus sobre essa terra por ocasião de sua primeira vinda, como bebê, como criança, como jovem, como adulto. Mas ela, melhor dizendo, pede para nós pararmos para pensar nas cenas finais sobre a vida de Jesus. E quais são as cenas finais da vida de Jesus? Getsemane, Calvário, morte, crucificação. Essas são as cenas finais. E depois que li esse texto, eu tomei isso como objetivo, passar 1 hora meditando nas cenas finais. Reli várias vezes Mateus, Marcos, Lucas, João, as cenas finais, os últimos versículos, os últimos capítulos, entendendo, tentando ver o que eu iria achar ali, das quais ela me pede atenção, pede para que eu possa me focar nisso. E foi aí que eu comecei a pensar. E eu quero dividir com você o que a palavra e o Espírito Profecia nos revela sobre Cristo, principalmente as cenas finais. Ninguém nunca falou sobre isso. Mas nem por isso deixa de ser bíblico ou baseado de maneira correta no Espírito Profecia. E eu quero convidar você a passar esse tempo, pensarmos juntos e meditar junto. Vamos pensar no plano da salvação. O plano da salvação, segundo o que diz os escritos de João 17, versículo 5, diz que o plano foi elaborado antes que houvesse o mundo. Grave bem isso é importante. Antes que houvesse mundo, foi elaborado o plano da salvação. Isso está em João 17, 5. Então a Bíblia me diz que antes que esse mundo fosse criado, Deus já tinha elaborado um plano da salvação. O que é um plano? Na nossa maneira humana de pensar em plano, é algo que eu pego, que eu penso, que eu medito, que eu rascunho, que eu passo a limpo, que eu vejo cada detalhe. Planejar é atentar aos detalhes, colocar de uma maneira ordenada, correta, não permitir que nada passe desapercebido do que você está planejando. E o plano da redenção, diz a Bíblia, que foi elaborado, foi criado, foi concebido antes que esse mundo fosse criado. Deus, em sua infinita sabedoria, elaborou um plano para a redenção do homem antes de que ele mesmo, o homem, fosse criado. Não é interessante isso? Mas vamos além, para chegarmos onde eu quero levar você. Nesse plano da redenção que Deus criou, Ele colocou uma forma de um homem entender como seria esse plano. E esse plano, ele incluía morte. Porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Isso é muito claro na Bíblia. Deus então elaborou um plano. Que plano? A morte dos cordeirinhos, onde um sacerdote pegava um cordeiro, sem mancha, imaculado, sem nenhum defeito, e degolava ele sobre o altar, e o sangue escorria todo, e esse cordeiro representava Cristo. O que é intrigante? É intrigante que Deus define o processo como esse cordeiro que representava Cristo seria morto. O que diz Levíticos 4, 24? E porá a mão na cabeça do cordeiro, do animal, e o imolará, um golpe rápido de cutelo no seu pescoço, e o sangue se esvai. Perante o Senhor é oferta pelo pecado. Note que Levíticos 4, 24, Deus faz questão de deixar claro o processo, a maneira, o meio da qual esse cordeiro seria morto. Um golpe certo no pescoço, o sangue escorria, estava morto. Observe você que esse cordeiro, segundo a exemplificação de Cristo que Deus informou ao povo de Israel como seria imolado o cordeiro, não cita nele, não prevê nele nenhuma tortura. Não provê nele nenhuma violência além do ato do cutelo no pescoço. É um golpe rápido e certeiro. Não há sofrimento do animal, não há tortura, não há violência, não há satirização, não há nada que seja demasiadamente horrível de se presenciar, como uma tortura. E aí você começa a perceber onde eu quero chegar. A diferença da morte de Cristo, do plano que Deus havia elaborado, tipificado pelo Cordeiro, é extremamente diferente.
Sim, o cordeiro morria de uma forma rápida. Cristo foi torturado, massacrado, cuspido, chicoteado. A diferença é gritante da forma em que o cordeiro que tipificava Cristo morria e da forma que Cristo morreu. Isto me levou a perceber que algo parece que não está certo. Se Cristo deveria passar por todo aquele sofrimento que passou, a morte do cordeiro deveria ter rituais, então, assim, de sátira e de tortura, mas isso nunca ocorreu. Isso me levou a pensar, por que o cordeiro morria de maneira tão rápida num golpe só, e Cristo foi torturado, amarrado, chicoteado, crucificado, coroa de espinho? Alguma coisa está errada nisso, eu fiquei pensando. Mas vamos continuar para você entender melhor aonde eu vou te levar. Como que Deus elaboraria um plano que na execução dele previa a morte eterna de quem executasse?